Quando você chegou até este vídeo, filho, não foi por acaso. Deus permitiu que seus olhos encontrassem esta oração, porque Ele já sabe do combate que você está enfrentando. Há horas, talvez dias, você vem sentindo um peso que não sai, uma angústia que aperta o peito, como se forças invisíveis estivessem trabalhando contra a sua paz, contra a sua família, contra tudo aquilo que você construiu com tanto esforço. Mas saiba de uma coisa: no exato momento em que você começou a assistir a este vídeo, São Miguel Arcanjo e São Bento já começaram a agir em seu favor. Sejam muito bem-vindos ao canal Católico Oficial, o melhor lugar para orações diárias de São Miguel e São Bento. Junte-se à nossa família de oração escrevendo-se, você que chegou pela primeira vez. A nossos fiéis inscritos, que Deus conceda firmeza para continuar sempre na graça da oração. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que Jesus promete não é uma paz frágil ou passageira. É a paz que resiste ao mal, que derrota as trevas, que desmonta toda cilada armada contra você. Hoje, esta oração vai combater toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumba, todo vodú, todo bozó, todo ebó, todo encantamento e todo despacho que foi feito para destruir sua vida. E quando você terminar de orar conosco, você vai sentir que algo mudou. Porque a vitória de Deus já está garantida para aqueles que confiam. Antes de continuarmos, eu quero que você deixe aqui nos comentários: qual é o milagre que você precisa receber hoje? Escreva sem medo, escreva com fé, porque Deus vai ler cada palavra que você digitar. E se você ainda não faz parte dessa família de oração, eu convido você a se inscrever neste canal, para que possamos continuar intercedendo juntos, fortalecendo nossa fé e mantendo viva essa corrente de bênçãos. Guarde esta certeza no coração: o príncipe das milícias celestiais já desembainhou sua espada de fogo a seu favor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu venho diante de Ti coberto pelo Teu sangue precioso, aquele que foi derramado na cruz do Calvário para a minha salvação e libertação. Que esse sangue sagrado caia agora sobre mim, sobre minha família, sobre minha casa e sobre todos os meus caminhos. Que ele forme um manto de proteção invencível contra toda a força das trevas que tenta me alcançar, me ferir ou me destruir. Eu rejeito, em nome de Jesus, toda a bruxaria que foi lançada contra mim, toda a feitiçaria que foi feita para me atrapalhar. Eu anulo agora pelo poder do sangue de Cristo. Toda a maldição que foi pronunciada sobre minha vida, toda a praga que foi enviada para destruir minha família, eu rompo neste instante pela autoridade do nome de Jesus. Que se desfaça toda a obra das trevas que foi tramada em terreiros, em encruzilhadas, em lugares escondidos, em rituais de vodú, em despachos feitos com o meu nome. Eu declaro pelo poder de Deus que nenhum inimigo mortal ou espiritual terá poder sobre mim. Nenhuma cilada do maligno vai prosperar. Nenhuma emboscada vai me pegar de surpresa, porque o Senhor vai à minha frente, quebrando toda a armadilha que foi preparada para os meus pés, toda a inveja que foi direcionada a mim, todo o olho gordo que foi lançado sobre o que é meu, todo o mal olhado de pessoas que não suportam ver minha vitória, eu neutralizo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, cubro-me com o Teu sangue contra toda a energia negativa que tenta me sugar a paz, contra toda a amarra espiritual que foi amarrada no mundo invisível para me prender, contra todo o espírito opressor que tenta roubar minha alegria. Que se afaste agora toda perturbação que não me deixa dormir em paz, todo encosto que tenta me fazer adoecer, toda influência maligna que quer me fazer desistir dos meus sonhos. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe das milícias celestiais, defende-nos no combate contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vem com tua espada de fogo e corta toda a ligação que o inimigo criou para me atingir. Expulsa agora, pelo poder de Deus, todo demônio que foi enviado para destruir minha vida. Que ele fuja apavorado diante da tua presença, porque tu és o comandante dos exércitos de Deus. Sangue de Jesus, desce agora com poder. Desce sobre cada área da minha vida que está sob ataque. Desce sobre minha mente, livrando-me de pensamentos de desespero e de desistência.
desce sobre meu coração, curando toda a ferida que o inimigo causou através de traições e decepções. Desce sobre meu corpo, restaurando minha saúde e minha força. Desce sobre minha casa, expulsando todo o espírito imundo que ousou entrar. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, a toda forma de consulta ao ocultismo. Renuncio aos horóscopos que li, aos signos que consultei, à astrologia que busquei. Renuncio a toda a pólvora que queimei dentro de casa achando que ia me proteger. Renuncio a todo banho de pipoca, a todo banho de ervas que tomei pensando que iria me limpar. Renuncio ao satanismo, ao ocultismo, à idolatria. Renuncio à consulta a mortos, à tentativa de ver o futuro através de cartas, búzios ou qualquer outro meio proibido. Renuncio à crença no poder dos astros, ao poder da mente sem Deus, à adivinhação. Eu declaro solenemente: só Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Só Ele tem poder sobre minha vida. Só Ele pode me proteger, me livrar, me salvar. Eu me entrego completamente a Deus. Abandono todo encantamento que me seduzia. Me afasto de toda sombra que me enganava. Que seja dissolvido agora todo o trabalho de macumba que foi feito contra mim. Que seja desfeito todo o ebó que foi colocado no meu caminho. Que seja aniquilado todo o bozó que foi preparado para me atrasar. Que volte para quem enviou toda a obra de vodú, toda a investida das trevas, todo o assalto espiritual que foi planejado para me derrubar. Senhor Jesus, eu peço que o Teu poder soberano desmonte agora toda a estrutura do mal que foi levantada contra minha família. Que se quebre toda a ligação maligna, toda a aliança demoníaca, todo pacto que alguém fez no mundo das trevas usando o meu nome ou o nome dos meus filhos. Que se rompa agora, pelo poder do Espírito Santo, toda a cadeia que estava me prendendo à pobreza, à doença, ao fracasso, à tristeza. Eu confio que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer feitiçaria. Que esse sangue sagrado purifique agora minha alma, lave toda a mancha que o pecado deixou, restaure minha dignidade de filho de Deus. Que ele seja minha fortaleza quando eu me sentir fraco, minha defesa quando eu for atacado, minha paz quando vier a tempestade. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe vitorioso das milícias celestiais, guerreiro fiel de Deus que desde o princípio combate o dragão antigo e suas hostes infernais, eu venho diante de ti como um pecador necessitado, como um filho que busca proteção, como um servo que reconhece minha fragilidade diante dos ataques do maligno. Tu que venceste Satanás e o lançaste no abismo, tu que és o defensor da igreja e o guardião das almas, vem agora em meu socorro. Eu, pecador e necessitado da misericórdia divina, peço tua poderosa intercessão diante do trono de Deus. Apresenta ao Senhor minhas súplicas, meus clamores, meus pedidos. Intercede por mim que estou sendo atacado pelas forças das trevas, por práticas de bruxaria que foram direcionadas contra a minha vida, por feitiçarias que estão tentando destruir tudo aquilo que eu construí com honestidade e trabalho. São Miguel, combate em meu favor contra toda a macumba que foi feita para me separar da minha família, para quebrar meu casamento, para afastar meus filhos de mim. Luta contra todo o vodú que foi praticado para me fazer adoecer, para me levar à ruína financeira, para me afundar em dívidas sem fim. Desfaz com tua espada flamejante todo o ebó que foi colocado na porta da minha casa, na porta do meu trabalho, no meu caminho. Destrói todo o bozó que foi preparado com o objetivo de me atrasar, de me fazer perder oportunidades, de fechar portas que Deus quer abrir. Eu peço tua intercessão, glorioso arcanjo, contra toda forma de encantamento que está tentando seduzir meus filhos, especialmente os jovens. Que eles sejam libertos de toda influência de ocultismo que vem através da internet, das redes sociais, de amigos que os levam por caminhos errados. Protege-os contra a sedução das drogas, contra a tentação de consultar tarô, horóscopos, jogos que invocam espíritos malignos. Guarda-os de toda pessoa mal intencionada que quer destruir o futuro deles. São Miguel, estende tua proteção sobre minha esposa, sobre meu marido, sobre meus pais já idosos, sobre meus irmãos. Que nenhum mal chegue até eles, que nenhuma doença estranha os atinja, que nenhum acidente aconteça no caminho deles. Guarda também minha casa, cada cômodo, cada porta, cada janela, que nenhuma influência maligna consiga entrar. Guarda meus bens, meu carro, minhas ferramentas de trabalho, tudo aquilo que eu uso para sustentar minha família.
Intercede por mim diante de Deus para que Ele quebre toda a maldição de pobreza que alguém lançou sobre minha vida, através de palavras de inveja, através de despachos feitos em encruzilhadas com o meu nome escrito. Que Deus abra portas de trabalho, de negócios honestos, de oportunidades dignas. Que Ele multiplique o pão na minha mesa, assim como multiplicou os pães e os peixes, para alimentar a multidão. Glorioso defensor, luta também contra os inimigos invisíveis que me atacam durante a noite, causando pesadelos, insônia, medos inexplicáveis. Expulsa todo demônio que tenta me oprimir, todo espírito imundo que quer me fazer cair em tentação. Que eles fujam apavorados diante de ti, porque tu és o príncipe que Deus constituiu sobre todos os anjos. São Miguel Arcanjo, pela tua poderosa intercessão diante do Deus Todo-Poderoso, suplico que seja quebrada agora toda cilada que foi preparada para me fazer perder meu emprego, para destruir meu negócio, para levar minha empresa à falência. Que se rompa todo o trabalho espiritual que foi feito para que eu perca clientes, para que apareçam dívidas inesperadas, para que eu seja injustiçado por superiores ou autoridades. Intercede junto ao Senhor para que Ele desfaça toda a armadilha financeira que o inimigo armou. Que Deus me livre de cair em golpes, de ser enganado por pessoas falsas, de assinar contratos prejudiciais, de fazer negócios que vão me trazer prejuízo. Que o Espírito Santo me dê discernimento para reconhecer as ciladas antes de cair nelas. Que pela tua intercessão, vitorioso arcanjo, seja destruída toda a obra das trevas que está impedindo o dinheiro de chegar até mim. Tem gente que trabalha de sol a sol, mas o dinheiro escorre pelas mãos como água. Tem gente honesta, trabalhadora, mas vive sempre afundada em dívidas, sempre devendo, sempre sem conseguir prosperar. Isso não é obra de Deus, isso é ataque espiritual. É bloqueio que foi colocado por meio de feitiçaria, de inveja, de trabalhos malignos. São Miguel, peço que intercedas para que esses bloqueios sejam removidos agora. Que Deus abra comportas financeiras na minha vida. Que eu consiga pagar minhas contas em dia, regularizar minhas dívidas, ter dinheiro para comprar o alimento que meus filhos precisam, para pagar o remédio dos meus pais idosos, para dar estudo digno às minhas crianças. Protege meus caminhos quando eu sair de casa para trabalhar. Guarda-me de assaltos, de acidentes no trânsito, de pessoas violentas. Que tua presença gloriosa vá à minha frente, preparando o caminho, afastando todo o perigo, dissipando toda a emboscada que o inimigo armou. Estende tua proteção também sobre meu ambiente de trabalho. Que não haja inveja entre colegas, falsidade de pessoas que fingem ser amigas mas estão tramando o mal. Que eu seja tratado com justiça, reconhecido pelo meu esforço, valorizado pela minha dedicação. Se há alguém no meu trabalho que está fazendo fofocas, mentindo sobre mim, tentando me prejudicar, eu peço que Deus toque no coração dessa pessoa ou a afaste do meu caminho. Glorioso defensor, intercede também pela proteção da minha casa. Que ladrões não entrem, que incêndios não aconteçam, que enchentes não destruam o que é meu. Guarda meus filhos quando eles saírem para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Que voltem todos em segurança, protegidos pelo teu escudo poderoso, guardados pelas asas dos anjos que Deus envia para nos defender. Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tu que tens todo o poder no céu e na terra, eu clamo pela tua proteção contra os inimigos que não vejo, mas que sei que existem. Contra os demônios que Lúcifer envia para tentar destruir minha fé, para me fazer cair em tentação, para roubar minha paz e minha alegria. Contra os espíritos imundos que vagueiam procurando a quem devorar, que rondam minha casa durante a noite procurando uma brecha para entrar. Senhor, eu peço proteção contra os principados e potestades que governam as regiões de trevas, contra as forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais, conforme nos alerta tua palavra sagrada. Esses inimigos invisíveis são astutos, são cruéis, não têm piedade. Eles conhecem minhas fraquezas e tentam me atacar exatamente onde sou mais vulnerável. Cubro-me agora com o sangue precioso de Jesus, que esse sangue forme uma muralha que nenhum demônio consiga atravessar. Que ele seja meu escudo quando vier a tentação, minha fortaleza quando vier o ataque, minha proteção quando vier a provação. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que envie São Miguel Arcanjo e todos os seus anjos guerreiros para combater em meu favor. Que eles desembainhem suas espadas de fogo e expulsem todo espírito maligno que está tentando me oprimir.
Que eles formem um cerco de proteção ao redor da minha cama enquanto eu durmo, para que eu não seja perturbado por pesadelos enviados pelo inimigo, por insônia causada por opressão espiritual, por medos noturnos que não têm explicação natural. Peço proteção também contra a opressão mental que o maligno tenta causar, contra pensamentos de desespero que ele tenta colocar na minha mente, pensamentos de fazer o mal a mim mesmo, pensamentos de que não vale a pena continuar lutando. Senhor, renova minha mente pelo poder do Teu Espírito Santo, que eu pense como Tu pensas, que eu veja como Tu vês, que eu creia como Tu queres que eu creia. Senhor Jesus, eu peço que sejas meu protetor contra todo ataque noturno. Há pessoas que acordam no meio da noite sentindo um peso no peito, uma presença maligna no quarto, uma angústia que aperta. Isso é ataque espiritual, é opressão demoníaca. Senhor, liberta-me dessas investidas noturnas. Que meu sono seja tranquilo, meu descanso seja reparador, minha noite seja protegida pelos anjos que Tu envias. Anulo agora, pelo poder do nome de Jesus, toda praga que foi lançada contra mim por meio de feitiçaria, toda maldição que foi pronunciada em terreiros, em rituais de magia negra, em despachos feitos em encruzilhadas. Que essas pragas voltem para quem as enviou, ou melhor, que sejam lançadas no abismo de onde vieram. Senhor Jesus, Tu que és o bom pastor, Tu que conheces cada uma das Tuas ovelhas, eu peço proteção contra os inimigos que eu posso ver, as pessoas de carne e osso que tramam o mal contra mim, aqueles que sorriem na minha frente, mas falam mal pelas costas, que fingem ser amigos, mas estão esperando eu cair para rir da minha desgraça, que aparentam me desejar o bem, mas no coração estão cheios de inveja e maldade. Senhor, Tu sabes quem são essas pessoas. Tu conheces o coração de cada um. Tu vês quando alguém está planejando me prejudicar, quando alguém está falando mentiras sobre mim, quando alguém está fazendo fofoca para manchar meu nome, minha reputação, minha honra. Eu peço, Senhor, que Tu coloques confusão no meio dos meus inimigos, que os planos deles se voltem contra eles mesmos, como aconteceu com Amã, que preparou a forca para Mardoqueu, mas acabou sendo enforcado nela. Que a cova que eles cavaram para mim seja a cova onde eles mesmos vão cair. Que a armadilha que prepararam para me pegar seja a armadilha que vai prendê-los. Mas, Senhor, eu também Te peço que toques no coração dessas pessoas, que elas se convertam, que reconheçam o mal que estão fazendo, que busquem o perdão e mudem de vida. Porque eu sei que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que manipulam as pessoas e as usam como instrumento do mal. Senhor Jesus, protege-me contra a calúnia. Quando alguém mentir sobre mim, que a verdade venha à luz. Quando alguém tentar me difamar, que a Tua justiça me defenda. Quando alguém tentar me prejudicar no trabalho, em casa, na justiça, que Tu sejas meu advogado, meu defensor, minha voz. Protege-me também contra pessoas manipuladoras que tentam me controlar, que querem me fazer agir conforme a vontade delas, que usam chantagem emocional, ameaças, intimidação. Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer essas pessoas e coragem para me afastar delas. Peço proteção especial contra falsos amigos, aqueles que Judas representa tão bem. Pessoas que comem do meu pão, sentam à minha mesa, conhecem meus segredos, mas na primeira oportunidade me traem, me vendem, me abandonam. Senhor, revela-me quem são os verdadeiros amigos e quem são os traidores disfarçados. Que a cruz de Cristo seja uma barreira entre mim e meus inimigos. Que o nome de Jesus seja uma muralha que eles não consigam atravessar. Que o sangue do Cordeiro seja um selo de proteção sobre minha vida, minha família, meus bens, meus caminhos. E que todo inimigo que se levantar contra mim seja envergonhado, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor Jesus, eu peço libertação de toda influência negativa que vem através de relacionamentos tóxicos. Há pessoas que não usam bruxaria ou feitiçaria, mas que são tóxicas, que sugam minha paz, que roubam minha alegria, que me deixam sempre triste, cansado, desanimado depois que converso com elas. Senhor, liberta-me dessas influências. Dá-me sabedoria para reconhecer quando um relacionamento está me fazendo mal, quando uma amizade está me prejudicando mais do que ajudando, quando uma pessoa está sendo um peso ao invés de ser um apoio. Eu peço libertação especialmente da inveja que vem de pessoas próximas.
É a inveja do vizinho que não suporta ver meu carro novo, minha casa reformada, minha família feliz. É a inveja do colega de trabalho que fica incomodado quando eu sou promovido, quando eu recebo elogios, quando eu tenho sucesso. É a inveja até de familiares que, ao invés de se alegrarem com minhas conquistas, ficam com ciúme, com raiva, desejando que eu fracasse. Senhor, protege-me dessa inveja. Que ela não tenha poder sobre mim. Que os olhares invejosos ricocheteiem como flechas que batem num escudo e voltam. Que a inveja se volte contra quem sente, não contra quem é invejado. Liberta-me também de amarrações emocionais. Há pessoas que, mesmo depois que saíram da minha vida, ainda me prendem emocionalmente. Ex-relacionamentos que não me deixam seguir em frente. Mágoas que não consigo superar. Ressentimentos que continuam me envenenando por dentro. Senhor Jesus, corta essas amarras. Liberta meu coração. Sara minhas feridas emocionais. Cura minhas memórias dolorosas. Que eu possa perdoar de verdade aqueles que me machucaram. Não porque eles merecem perdão, mas porque eu mereço paz. Peço libertação de toda manipulação emocional. De pessoas que usam lágrimas falsas para me controlar. Que fingem estar sofrendo para despertar minha pena. Que fazem papel de vítima para conseguir o que querem. Senhor, abre meus olhos para reconhecer essas manipulações e me dá firmeza para não ceder. Liberta-me das fofocas e calúnias que destroem reputações. Quando alguém falar mal de mim, que a mentira caia por terra. Quando tentarem destruir meu nome, que a verdade prevaleça. Que minha conduta seja tão reta que até meus inimigos não encontrem do que me acusar. Senhor, envolve-me numa atmosfera de paz que dissolva toda a energia negativa. Que onde eu chegar, haja luz. Que onde eu passar, as trevas recuem. Que minha presença seja bênção, não maldição. Que minha vida glorifique o Teu nome. Pai Santo, eu clamo pela libertação dos jovens de nossa família. Pai, nossos filhos estão sendo atacados de maneira cruel e covarde pelas forças das trevas. Eles são bombardeados todos os dias por influências destrutivas que vêm através da internet, das redes sociais, de jogos que parecem inocentes mas que abrem portas para o mal, de músicas que glorificam a violência, as drogas, a imoralidade. Senhor, liberta nossos jovens de toda a sedução do ocultismo. Eles são atraídos por horóscopos, por tarô, por simpatias, por brincadeiras como tabuleiro ou Ouija que invocam demônios. Eles acham que é só diversão, mas estão abrindo portais espirituais perigosíssimos. Pai, abre os olhos deles. Mostra-lhes o perigo. Traz-lhes convicção de que essas coisas não são brincadeira. São pecado grave que pode destruir a vida deles. Peço proteção especial contra as drogas que estão destruindo uma geração inteira. Maconha, cocaína, crack, drogas sintéticas que estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas, cada vez mais perigosas. Senhor, guarda nossos filhos longe dessas substâncias. Coloca uma muralha de proteção ao redor deles. Manda anjos para guardá-los quando estiverem em lugares de risco. Livra-os, Senhor, de más companhias. A tua palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Há jovens que eram bons, obedientes, estudiosos, mas mudaram completamente depois que começaram a andar com pessoas erradas. Pessoas que os levam a festas perigosas, que os induzem a experimentar bebidas e drogas, que os afastam da família e da igreja. Pai, quebra essas amizades destrutivas. Se for preciso, afasta essas pessoas da vida dos nossos filhos. Traz para perto deles amigos verdadeiros, amigos que os influenciem para o bem, que os incentivem a estudar, a trabalhar, a servir a Deus. Protege nossos jovens contra acidentes no trânsito. Eles dirigem motos, dirigem carros, andam de bicicleta pelas ruas perigosas. Senhor, vai à frente deles. Guarda-os de colisões, de atropelamentos, de motoristas irresponsáveis, de assaltantes. Liberta-os também da violência que assola nossas cidades, da violência de gangues, de traficantes, de pessoas que matam por qualquer motivo. Senhor, que nossos filhos estejam sempre no lugar certo, na hora certa, que quando houver tiroteio, eles não estejam por perto, que quando houver confusão, eles já tenham saído. Pai, eu peço de modo especial a conversão dos nossos jovens, que eles encontrem Jesus enquanto são jovens, enquanto têm a vida toda pela frente, que não percam tempo com coisas vazias,
com prazeres passageiros que deixam vazio no coração. Que busquem em Deus o sentido da vida, a razão de existir, o propósito verdadeiro. Senhor, usa os jovens convertidos para transformar o mundo. Usa-os para levar o Evangelho aos amigos, para ser luz nas escolas, nas faculdades, nos ambientes de trabalho. Que essa geração não seja conhecida como a geração perdida, mas como a geração que voltou para Deus, que experimentou um avivamento poderoso, que mudou a história deste país. Que São Miguel Arcanjo estenda sua proteção especial sobre cada jovem desta família de oração. Que ele combata os demônios que tentam destruí-los. Que afaste as ciladas que foram preparadas para fazê-los cair. Que guarde seus passos em todos os caminhos. Senhor Jesus, Tu que és o dono do ouro e da prata, Tu que fazes chover sobre justos e injustos, Tu que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, eu venho pedir o Teu auxílio em minhas necessidades financeiras. Senhor, estou afundado em dívidas. O dinheiro que entra não é suficiente para pagar tudo que devo. As contas se acumulam, os boletos vencem, os credores ligam cobrando, e eu não sei mais o que fazer. Essa situação está tirando meu sono, minha paz, está causando brigas em casa, está me deixando doente de preocupação. Pai, eu sei que essa situação não veio de Ti. Pode ter vindo de erros que cometi, de má administração, de falta de sabedoria para lidar com dinheiro. Pode ter vindo também de ataques espirituais, de bloqueios que foram colocados para impedir que a prosperidade chegue até mim. Seja qual for a origem, Senhor, eu peço que Tu desfaças esse problema. Abre portas de oportunidade financeira. Pode ser uma promoção no emprego, um trabalho extra, um negócio que vai dar certo, uma venda que estava travada e vai se concretizar, um dinheiro esquecido que vai aparecer, uma herança, uma indenização, uma restituição. Senhor, Tu tens 1000 maneiras de fazer o dinheiro chegar até mim. Eu confio na Tua provisão. Peço que me livres de golpes financeiros. Há muita gente desonesta por aí, muitos estelionatários, muitos que prometem ganhos fáceis e rápidos, mas só querem roubar o pouco que a pessoa tem. Senhor, dá-me discernimento. Que eu não caia em pirâmides financeiras, em esquemas fraudulentos, em negócios que parecem bons, mas vão me trazer prejuízo. Protege também o dinheiro que já tenho. Que eu não perca dinheiro por descuido, por esquecimento, por furto. Que eu saiba administrar bem o pouco que tenho enquanto o muito não vem. Que eu seja fiel nos dízimos e ofertas, porque sei que quem honra a Deus com suas finanças recebe bênção sobre bênção. Senhor, eu peço que multipliques o fruto do meu trabalho. Que cada hora que eu trabalhar seja abençoada, cada esforço seja recompensado. Cada semente que eu plantar produza colheita abundante. Não estou pedindo riqueza para ostentar, luxo para gastar com futilidades. Estou pedindo o pão de cada dia, condições dignas de viver, possibilidade de sustentar minha família sem passar necessidade. Que haja dinheiro para pagar o aluguel, a prestação da casa, as contas de água e luz. Que haja dinheiro para comprar comida de qualidade, para comprar remédio quando alguém adoecer, para pagar o plano de saúde, o transporte. Que sobre um pouco para dar uma roupa nova aos filhos, para fazer um passeio com a família, para ter uma vida minimamente confortável. Senhor, eu creio que Tu vais abrir comportas financeiras na minha vida. Que de hoje em diante o dinheiro vai começar a fluir com mais facilidade, as dívidas vão começar a diminuir, as oportunidades vão começar a aparecer. Eu creio e recebo essa bênção em nome de Jesus. Pai Celeste, eu preciso confessar que estou precisando de um milagre financeiro. Não é só questão de pagar contas, é questão de sobrevivência. A conta bancária está negativa, o cartão de crédito estourado, tem cheque voltando, tem nome sujo na praça. Essa vergonha, esse constrangimento, essa humilhação de não poder comprar fiado, de não ter crédito em lugar nenhum. Senhor, eu peço que venha dinheiro para a minha conta. Dinheiro de forma honesta, de forma digna, mas que venha. Porque sem dinheiro eu não consigo pagar o que devo. Não consigo regularizar minha situação, não consigo recomeçar. Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Tu disseste: Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Senhor, eu estou crendo que vou receber esse milagre financeiro. Estou crendo que vou sair dessa situação. Estou crendo que vai aparecer dinheiro de onde eu menos espero.
porque tu és o Deus do impossível. Peço proteção contra pessoas que querem me dar golpe justamente agora que estou necessitado. A gente que se aproveita da necessidade alheia, que oferece empréstimos com juros abusivos, que promete resolver o problema, mas só piora a situação. Senhor, guarda-me dessas pessoas, que eu não caia em desespero a ponto de aceitar qualquer coisa. Senhor, eu peço que venha fartura onde há escassez, que a geladeira que está vazia se encha de alimento, que o armário que está sem roupa receba roupas novas, que a casa que está caindo aos pedaços seja reformada. Não estou pedindo mansão, estou pedindo um lar digno. Não estou pedindo carro de luxo, estou pedindo um meio de transporte que funcione. Não estou pedindo riqueza, estou pedindo dignidade. Pai, eu sei que a tua vontade não é que teus filhos vivam na miséria. Tu és um pai generoso, um pai que se alegra em abençoar. O problema não está em ti. O problema está em bloqueios espirituais que impedem a bênção de chegar, em portas que estão fechadas, em caminhos que estão obstruídos. Então eu peço, Senhor, que pela intercessão de São Miguel Arcanjo, sejam removidos todos os bloqueios, que sejam abertas todas as portas, que sejam desobstruídos todos os caminhos, que comece a fluir na minha vida a prosperidade que tu preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Eu creio que vou possuir a terra que tu me prometeste, que vou realizar os sonhos que tu colocaste no meu coração, que vou ter condições de ajudar quem precisa, de ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, que vou poder dizer como Jó: o Senhor me fez prosperar ainda mais do que no princípio. Senhor, eu agradeço antecipadamente pela bênção que está vindo. Eu a recebo pela fé. Eu a declaro realizada em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, tu que és o médico dos médicos, tu que curaste leprosos, cegos, paralíticos, tu que ressuscitaste mortos, eu venho pedir tua intercessão pela cura de todos que estão doentes. Senhor, há pessoas nesta família de oração que estão sofrendo com doenças do corpo, dores que não passam, enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar, tratamentos que não dão resultado. Pessoas que vivem de exame em exame, de médico em médico, gastando fortunas com remédios e consultas, mas não encontram cura. Senhor Jesus, estende tua mão poderosa e toca o corpo dessas pessoas. Que o teu toque seja tão real, quanto foi real para o leproso que te buscou dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E tu o curaste dizendo: eu quero, fica curado. Senhor, eu sei que tu ainda queres curar. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder que saía de ti quando estavas na Galileia é o mesmo poder que está disponível hoje. O amor que te movia a curar os doentes que vinham a ti é o mesmo amor que te move a curar hoje. Então eu peço, cura as dores de cabeça constantes, as enxaquecas que deixam a pessoa prostrada. Cura as dores nas costas, nos joelhos, nas articulações. Restaura a saúde de quem está com pressão alta, diabetes, problemas do coração. Fortalece os pulmões de quem tem dificuldade para respirar. Normaliza a função dos rins, do fígado, do estômago. Senhor, eu peço também tua intercessão pela saúde mental e emocional. Há pessoas que estão sofrendo com depressão profunda, com ansiedade paralisante, com síndrome do pânico que não as deixa sair de casa. Pessoas que acordam já cansadas, que não têm vontade de fazer nada, que perderam o gosto pela vida. Senhor Jesus, cura essas mentes. Restaura o equilíbrio emocional. Traz de volta da alegria de viver, a esperança de dias melhores, a certeza de que vale a pena continuar lutando. Substitui a ansiedade pela confiança em ti. Troca o medo pela fé. Põe paz onde há angústia, serenidade onde há desespero. Senhor, eu sei que algumas doenças têm raiz emocional. Mágoas que não foram curadas, ressentimentos que foram guardados, traumas que não foram tratados. Essas feridas da alma acabam adoecendo o corpo. Então eu peço, cura a raiz, não só o sintoma. Sara as memórias dolorosas. Liberta do peso do passado. Peço também pelo descanso verdadeiro. Há pessoas que não conseguem dormir direito, que vivem cansadas, esgotadas, sem energia para nada. Senhor, dá a elas o descanso que tu prometeste. Vinde a mim.
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta agora o teu toque de cura. Que algo mude em seu corpo, em sua mente, em sua alma. Que haja uma melhora, um alívio, um sinal de que tu estás agindo. Em nome de Jesus, amém. Pai Santo, eu peço agora pela cura da alma, que é ainda mais importante do que a cura do corpo. Porque o corpo é temporário, mas a alma é eterna. De que adianta ter saúde física perfeita, se a alma está doente, ferida, longe de Deus? Senhor, há pessoas que têm um vazio interior que nada neste mundo consegue preencher. Tentam preencher com trabalho, com relacionamentos, com prazeres, com conquistas materiais, mas o vazio continua. Acordam no meio da noite se perguntando: qual é o sentido de tudo isso? Para onde estou indo? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Pai, preenche esse vazio com a tua presença. Mostra a cada pessoa que tu és o único que pode satisfazer completamente. Que as coisas do mundo dão prazer passageiro, mas só tu dás alegria permanente, paz duradoura, sentido verdadeiro para a existência. Peço pela cura de almas que estão com a fé congelada. Pessoas que um dia foram fervorosas, que oravam com entusiasmo, que participavam da comunidade, mas que esfriaram. Sofreram decepções, passaram por provações, se escandalizaram com comportamentos de outros cristãos e se afastaram. Agora vivem numa frieza espiritual, numa indiferença que as deixa vazias. Senhor, reacende a chama da fé. Derrama de novo o fogo do Espírito Santo sobre essas almas. Que elas voltem para ti de todo o coração, não apenas com os lábios, não apenas por obrigação, mas por amor verdadeiro, por desejo sincero de te servir. Peço também pela libertação de almas que estão presas em pecados que se tornaram hábitos, vícios que dominam a vontade, tentações que parecem impossíveis de vencer, quedas constantes que geram culpa, vergonha, desespero, pessoas que querem mudar mas não conseguem, que fazem propósitos mas logo recaem. Senhor Jesus, tu disseste que a quem o Filho libertar será verdadeiramente livre. Então eu peço, liberta essas almas. Quebra as correntes do pecado, dá força de vontade, dá graça para resistir à tentação, dá coragem para buscar ajuda, para confessar os pecados, para recomeçar quantas vezes for necessário. Pai, cura também a culpa excessiva que aprisiona algumas almas. Pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas, que vivem se martirizando por erros do passado, que acham que Deus nunca vai perdoá-las. Senhor, mostra a elas que o teu perdão é infinito, que a tua misericórdia não tem limites, que basta se arrepender de verdade e se confessar que tu perdoas tudo. Restaura a dignidade de filhos de Deus. Faz com que cada alma reconheça seu valor aos teus olhos. Entenda que foi criada à tua imagem e semelhança, que foi comprada por um preço altíssimo, o sangue de Cristo. Que ninguém se sinta lixo, ninguém se sinta indigno de ser amado, ninguém desista de si mesmo, porque tu nunca desistes de ninguém. Senhor Jesus, tu que viveste numa família humana, que conheces a importância do lar, eu venho pedir proteção para minha casa e para todos que moram nela. Senhor, protege cada cômodo da minha casa, a sala onde nos reunimos, a cozinha onde preparamos o alimento, os quartos onde descansamos, que nenhuma influência maligna consiga entrar, que nossa casa seja um santuário, um lugar de paz, um refúgio contra as tempestades lá de fora. Abençoa a porta de entrada, que ela só se abra para pessoas que trazem paz, que chegam com boas intenções, que são verdadeiros amigos, que ela se feche para pessoas mal intencionadas, para quem vem com falsidade, para quem quer causar discórdia. Protege as janelas, os muros, todos os acessos. Que ladrões não consigam entrar, que nossa casa seja invisível aos olhos de quem procura casa para roubar. Manda anjos para montar guarda ao redor da nossa propriedade, vigiando dia e noite. Senhor, eu peço harmonia dentro do lar, que haja paz entre marido e mulher, que o amor seja renovado a cada dia, que o respeito seja mútuo, que o diálogo seja sempre possível, que as brigas sejam poucas e as reconciliações sejam rápidas. Que o perdão seja constante, porque sem perdão não existe casamento feliz. Protege o relacionamento entre pais e filhos. Que haja obediência dos filhos, mas também compreensão dos pais. Que haja disciplina, mas também afeto.
Que os pais saibam educar sem ser autoritários demais, e que os filhos saibam respeitar sem ser subservientes. Senhor, afasta da nossa família o espírito de discórdia. Há demônios especializados em causar brigas dentro de casa, em transformar pequenas diferenças em grandes conflitos, em fazer marido e mulher se separarem, pais e filhos se afastarem, irmãos virarem inimigos. Que nossa casa seja um lugar de acolhida. Que quem entra se sinta bem-vindo, que encontre conforto, que perceba a presença de Deus. Que nossa família seja conhecida não pela riqueza material, mas pela riqueza espiritual. Não pelo tamanho da casa, mas pelo tamanho do amor. Peço proteção especial durante a noite. Que todos durmam em paz, protegidos pelos anjos. Que não haja pesadelos, insônia, medos noturnos. Que a madrugada não seja tempo de angústia, mas de descanso reparador. Senhor, consagro minha casa a Ti. Coloco uma placa invisível, mas real na porta, dizendo: esta casa pertence ao Senhor. Que todos que entrarem saibam que aqui se ora, aqui se respeita os mandamentos, aqui se vive segundo os princípios cristãos. Que nossa família seja uma pequena igreja doméstica, onde se reza junta, onde se lê a Bíblia, onde se conversa sobre Deus, onde se testemunha a fé não apenas com palavras, mas com atitudes. Senhor Jesus, eu peço agora uma proteção ainda mais forte sobre minha casa, meus bens e minha família. Conforme nos ensina a carta aos Efésios, capítulo 6, precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ataques do maligno. Então, eu me revisto agora dessa armadura. Coloco o cinturão da verdade. Que nossa família viva na verdade, sem mentiras, sem falsidades, sem enganos. Coloco a couraça da justiça. Que vivamos de forma justa, honesta, reta diante de Deus e dos homens. Calço os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Que levemos paz por onde formos, que sejamos construtores de pontes, não de muros. Pego o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Todas as tentações, todas as dúvidas, todos os medos que o inimigo lança contra nós, que sejam bloqueados pelo escudo da fé. Coloco o capacete da salvação. Que nossa mente esteja protegida, nossos pensamentos sejam puros, nossa consciência esteja limpa. E pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que conheçamos as Escrituras, que meditemos nelas dia e noite, que as usemos como arma contra o inimigo quando ele vier nos atacar. Senhor, protege também nossos bens materiais, o carro que usamos para trabalhar e para levar a família, que seja protegido contra acidentes, furtos, problemas mecânicos graves, as ferramentas de trabalho, o computador, os equipamentos que usamos para ganhar o sustento, que sejam preservados. Protege os animais de estimação que fazem parte da família, o cachorro que guarda a casa, o gato que faz companhia, os passarinhos que alegram o ambiente. Que eles tenham saúde, que sejam protegidos de doenças, de maus tratos, de perdas. Senhor, eu peço que nossa família tenha fidelidade nas práticas de fé. Que não deixemos de ir à Santa Missa aos domingos. Que participemos dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia. Que tenhamos devoção à Virgem Maria, que rezemos o terço em família. Que nossa casa tenha símbolos da fé, crucifixo na parede, imagens dos santos, Bíblia aberta para leitura, não por superstição, mas por devoção verdadeira, por respeito, por amor a Deus. Senhor, dá-nos o santo temor de Deus, que não é medo como de um tirano, mas reverência como a um pai amoroso. Que tenhamos consciência de que Deus tudo vê, tudo sabe, e que nada escapa aos seus olhos. Isso nos ajudará a viver de forma mais digna, mais santa, mais próxima do que Ele espera de nós. Que sejamos uma família unida não apenas pelos laços de sangue, mas principalmente pelos laços da fé. Que nosso amor uns pelos outros seja reflexo do amor de Deus. Que nosso lar seja verdadeiramente uma igreja doméstica, onde Cristo seja o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Que nossa casa não tenhamos atitudes de palavrões, feitiçarias, crenças em deuses estranhos. Não tenhamos vínculo com deuses estranhos como Buda, Astarte, Shiva, Iemanjá, Ogum, Preto Velho, Oxóssi, Xangô, e que somente o Senhor de nossas vidas seja Jesus Cristo, Rei e Senhor de todo o universo, o nome que dobra joelhos nos céus, na terra e nos infernos. Nada é páreo para o nome que está acima de todos os nomes, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para junto de vós, para que com os vossos santos eu vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.